Prontinho, a gente vai começar o nosso estudo de hoje, a terceira e última parte de Apocalipse capítulo 18, e antes da gente começar o nosso estudo de hoje, eu vou convidar aqui para estar fazendo a oração para a gente, deixa eu ver aqui, Kemuel, tá bom, Kemuel? Fazer a oração aqui para a gente. Tá ouvindo aí? Oi. Pode fazer, Kemuel, a oração aí para a gente? Sim, dá para me ouvir? Dá sim. Vamos lá. Senhor Jesus, Pai querido, nesse momento queremos lhe pedir que nos dê conhecimento sobre o que aprenderemos hoje, meu Deus. Que o Senhor possa estar sempre conosco e que nada de ruim possa nos acontecer. Que o Senhor possa nos livrar do mal e guardar-nos, Senhor. Que nos dê uma ótima noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, é um prazer imenso ter cada um de vocês aqui conosco. Todas as sextas-feiras, estudando a palavra de Deus, buscando do Espírito Santo entendimento para a compreensão da palavra. A gente vai estar aqui estudando a continuação do estudo de Apocalipse 18, que fala sobre a queda da Grande Babilônia. E se você quiser também estar participando com a gente aqui, dando sua opinião ou fazendo alguma pergunta, basta só você mostrar o sinalzinho da mão, tá? E a gente vai estar dando a oportunidade de você poder fazer seu comentário ou fazer sua pergunta. Se for uma pergunta, se a gente souber, a gente te responde. Se a gente não souber, a gente vai estudar para poder te responder no próximo estudo, tá bom? Mas aí, então, fique atento aqui para o nosso estudo, para a gente poder estar prosseguindo. Na continuação do nosso estudo, eu gostaria de dizer para vocês que o estudo de Apocalipse capítulo 18 é um estudo um pouco complexo, né? Complexo por quê? Porque existe muito pouco material que fala sobre Apocalipse 18, né? E também, Apocalipse 18, para você entender Apocalipse 18, você tem que dar uma passeada no Apocalipse capítulo 17, Apocalipse capítulo 16, Apocalipse 13, 14 e 12. Na máxima, são esses livros, né? Você tem que dar uma boa passeada para você chegar à compreensão de Apocalipse capítulo 18, tá? Esses capítulos são imprescindíveis para você conseguir compreender. Tanto que nos primeiros estudos que nós tivemos, tanto parte 1, parte 2, nós fizemos esses passeios e mostramos algumas características que identificavam o Apocalipse 18 e o que o Apocalipse 18 queria dizer quando falava que aparecia aquele grande clarão, quando o anjo aparecia. Aquele clarão que a gente fala, né, no verso 1 já de Apocalipse 18, verso 1, que fala que aparece um anjo e um clarão muito grande, esse clarão tem a ver com o alto clamor, né? O último convite de Deus para a humanidade. E é um clarão porque ilumina a terra toda. Ou seja, essa mensagem vai iluminar toda a terra. Aprendemos ao estudar Apocalipse 18, ainda, verso 1, que esse evento aí de Apocalipse verso 1 será posterior ao derramamento da chuva serôdia. Por quê? É o derramamento da chuva serôdia que vai impulsionar o povo com força e poder a dar o alto clamor, porque o povo agora vão ser imbuídos de um poder sobrenatural para poder avançar nesse clamor, entendeu? Nesse clamor. E esse clamor será entendido. Nesse momento da história de Apocalipse 18, o mundo viverá a sua decisão final, né? E Apocalipse 18, ele tem uma coisa muito interessante. Você vê nitidamente a tríplice mensagem angélica pregada lá em Apocalipse capítulo 14, né? E ela já começa falando sobre esta mensagem, e que o alto clamor é a tríplice mensagem angélica, dada com poder e grande glória. Glória por quê? Porque esse povo que faz isso é o povo que recebeu o derramamento da chuva serôdia, entendeu? É importante notar que, baseado em todos os estudos que nós já fizemos, existe um povo remanescente, a igreja remanescente de Deus. De acordo com Apocalipse capítulo 10, esse grupo remanescente surgiu de um grande desapontamento. Na historinha do livrinho, que se come na boca é doce, mas no ventre fica muito amargo. E depois que lá no João, que João come esse livro, ele fica amargo, ele se sentindo mal, o anjo fala o seguinte para ele: agora importa que profetizes outra vez. Essa profecia não é senão outra coisa revelando o dia do desapontamento em 1844,
quando o povo, ao estudar as Escrituras, ao pensar que seria a volta de Jesus, ficou doce como mel. Eles venderam tudo que tinham e a expectativa era muito grande, entendeu? Era uma felicidade que não cabia dentro deles. Mas quando chegou o dia e Jesus não voltou, aquele mel se converteu em um fel terrível, entendeu? E a mensagem que foi dada para aquela igreja é: importa que profetize outra vez, outra vez. Ou seja, a igreja que surgiu do grande desapontamento é um movimento profético, profético para este mundo, que deveria profetizar para todo este mundo, entendeu? E esse grupo é o grupo remanescente de Deus, que deveria estar pregando a tríplice mensagem angélica. Por que a gente fala que é esse grupo? Porque é a única denominação que fala sobre a tríplice mensagem angélica, e é ela que tem que ser pregada. Isso nos torna exclusivista? Não, nos torna exclusivista. Nós temos uma mensagem especial, mas não quer dizer que todo mundo que faz parte desse grupo está salvo. Não, tem pessoas que vão estar aqui dentro e vão estar perdidas, totalmente perdidas, e pessoas que vão estar lá fora serão alcançadas pelo alto clamor e estarão completamente salvas, entendeu? Então, fazer parte do remanescente não quer dizer que você está salvo. Existe uma responsabilidade sobre esse remanescente. Tanto é que, ao estudarmos as Escrituras e o Espírito de Profecia, né? Eu tenho um livro muito bom, que a gente até falou um pouco sobre ele, que é do Dr. Albert Chitin, muito interessante. Ele fala que o derramamento do Espírito Santo, da chuva serôdia, será também o fechamento da porta da graça para a igreja remanescente. Então, aqueles que estavam preparados e receberam o Espírito Santo estão salvos, já estão selados. Mas aqueles que não receberam, já fechou a porta da graça para eles, embora ainda vai haver o alto clamor para os que estão lá fora. Então, quando a gente pensa que a porta da graça vai ser fechada depois do decreto dominical, que lá a gente pensa, né, na época ali, não, esse decreto, essa porta da graça que vai ser fechada aí, não é para o remanescente, é para as pessoas que vão ouvir o alto clamor e vão tomar a sua decisão dentro do alto clamor. Para a igreja de Deus, a porta da graça se fecha com o derramamento do Espírito Santo desce, e aqueles que recebeu estão selados, e os que não recebeu não estão selados. Por isso que tem a história das 10 virgens, as prudentes e as loucas. As loucas ficam de fora da festa. E isso tem a ver com a igreja remanescente, que tem a obrigação de pregar o alto clamor. É ela que vai pregar o alto clamor para converter a igreja visível que está lá fora. Então, a gente precisa entender tudo isso, porque é nesse contexto que a volta de Jesus pode vir como um ladrão, entendeu? Porque a gente está esperando num contexto, só que derramamento da chuva serôdia, ninguém sabe quando isso vai acontecer. E aí as pessoas não estão se preparando, e deveriam estar agora, hoje, mais do que nunca, se preparando para receber o derramamento da chuva serôdia. Mas aí fico esperando um sinal do decreto, alguma coisa assim, talvez, para tomar uma atitude, só que quando isso acontecer, já derramou a chuva serôdia. Provavelmente a chuva serôdia pode cair simultaneamente ao decreto, né? Então, a gente tem que começar a se preparar já desde hoje, entendeu? Na verdade, a gente devia estar preparando desde ontem, ou anteontem, né? E se preparando para esse derramamento do Espírito Santo, clamando. Sabemos que o Senhor está no seu santo lugar, né? Intercedendo por nós, e deveríamos estar em clamor ao Senhor pelas nossas almas, buscando. O que nós estamos estudando aqui hoje é exatamente isso, o último convite. Precisamos entender que haverá um último convite. Em Apocalipse 18, fala sobre esse último convite. Ele fala que sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. Então, quando o povo de Deus dá o tom certo à trombeta e faz o seu último chamado aos povos da terra, qual o contexto que vai estar acontecendo nesse momento? Vou explicar para vocês. O contexto histórico que há de vir. Nesse momento, haverá um grande embate, né? Satanás já estará aqui na Terra, talvez personificado na forma de Cristo, entendeu? Haverão dois grupos.
Aqueles que seguem a vontade de Deus e aqueles que não aceitam a vontade de Deus, que vão dar ouvido a todos os espíritos enganadores, que vão ceder a todos esses espíritos enganadores. Então, esse grupo vai pregar este evangelho para aquelas pessoas que ainda estão enganadas. Quando a última pessoa tomar a sua decisão, finalation, tempo final. Vamos ver o que a nota diz aqui. A nota diz assim, ó, capítulo 18 de Apocalipse indica o tempo em que, como resultado da rejeição da tríplice mensagem de capítulo 14, versos 6 e 12, a igreja terá atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo. O povo de Deus, ainda em Babilônia, será chamado a separar-se de sua comunhão. Esta mensagem é a última que será dada ao mundo e cumprirá a sua obra, quando os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, foram abandonados para que receba a operação do erro e creiam na mentira. A luz da verdade brilhará, então, sobre todos os corações que se acham abertos para recebê-la, e os filhos do Senhor que permanecem em Babilônia atenderão o seu chamado, sai dela, povo meu. Grande conflito. Compare isso com o apelo de Deus para que Israel saísse da Babilônia literal, na época, nos livros de Isaías e do livro de Jeremias, referente à Babilônia literal. A Babilônia literal, e todo o contexto histórico em cima de Babilônia literal, é uma tipologia da Babilônia mística, espiritual, que nós vimos em Apocalipse, né? Toda vez que você ler lá em Isaías, Jeremias, Ezequiel, relacionado à Babilônia, e todo o contexto, e todo o exílio, e depois quando ela sofrer a punição de Deus, tenha certeza que tudo isso é uma tipologia dos eventos finais registrados em Apocalipse sobre Babilônia mística, tá? Pode ler fazendo esse paralelo. Como o povo de Deus antigamente saiu de Babilônia literal para que eles pudessem retornar a Jerusalém, assim o seu povo hoje é chamado para fora de Babilônia mística, para que sejam considerados dignos de entrar na Nova Jerusalém. Lembra quando Deus fez a promessa que depois de 70 anos o povo de Deus seria libertado do exílio de Babilônia e poderia voltar para Jerusalém? Daniel orou incessantemente sobre isso, pedindo arrependimento dele e do povo, e reconhecendo seus pecados e clamando a Deus para que chegasse logo, a cumprisse logo essa profecia dos 70 anos. E quando chegou a hora, Deus convocou todo o seu povo para sair de Babilônia, né? Para sair de Babilônia, que eles já estavam no reinado de Ciro, né? Para que eles voltassem para Jerusalém. Chegou a hora de voltar para Jerusalém. Então, era um momento histórico para o povo de Israel, literal, e será um momento histórico para o povo de Deus também. É impossível permanecer imparcial no grande conflito entre Cristo e Satanás. Por isso, Deus revela amorosamente o que o homem não poderia ver na luta entre o bem e o mal, e misericordiosamente, porque deseja a nossa salvação, exige uma decisão. Então, nesse último convite, Deus fará tudo o que for necessário. Ele vai embutir o seu povo de poder vindo do céu. Ele, se possível, ele vai mandar até os anjos reforçar o povo na proclamação desse evangelho, para que esse evangelho corra todos os cantos da terra, não fique uma alma viva sem ouvir sobre a tríplice mensagem angélica e tome sua decisão final de que lado quer ficar. E eu quero fazer uma pergunta aqui para a gente. A gente sabe que essa tríplice mensagem angélica é uma mensagem muito, muito importante e que deve ser anunciada, mas isso não é só para o futuro, a gente já devia estar anunciando isso. Mas por que não se fala tanto sobre isso? Por que não se comenta sobre isso? Por que não se dá tanta importância sobre isso? Alguém sabe dizer aqui, dos que estão conosco, por que não se fala muito sobre a tríplice mensagem angélica nos nossos dias? Por que não se comenta sobre isso? A gente está vendo agora um levante falando sobre a tríplice mensagem angélica, né? Mas por que ela ainda não é tão reforçada nas igrejas? Por que não há essa manifestação do povo estar falando sobre isso? Quem poderia comentar com a gente aqui? É dada a oportunidade, viu? Vamos lá. Quem pode nos ajudar?
Vamos lá. Evelyn, Juliana, Camila. Assim, eu, na verdade, eu passei muito tempo da minha vida sem saber quais eram as três mensagens angélicas. E às vezes, mesmo estudando aqui no Awake ou em outro lugar, aí eu fico, se alguém me perguntar, eu vou dizer o quê, né? Então, uma coisa que me fez assim meio que gravar as mensagens angélicas foi aquela música, né? Uma geração e tal. Mas não adianta você saber o que está escrito ali se você não sabe interpretar. E antigamente, quando os adventistas eram o povo da Bíblia, estudava-se muito mais as profecias, né, as três mensagens angélicas e tudo. E essas mensagens, elas são tão importantes, mas tão importantes, que Satanás ele faz de tudo para que as pessoas não estudem essas mensagens, porque temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, né? Caiu a grande Babilônia. Fala também sobre que quem adorar o Deus verdadeiro vai ter a marca. Então, Satanás ele não quer que as pessoas conheçam as três mensagens angélicas para que simplesmente elas acabem recebendo a marca da besta e não reconheçam o Deus verdadeiro no final dos tempos. Essas mensagens elas são tão importantes que, mesmo não lembrando perfeitamente delas, em 2017, quando eu duvidei da existência de Deus, durante uma semana na colportagem, o melhor lugar, né, para duvidar da existência de Deus, mas teve todo um contexto para eu passar por esse momento. Uma das coisas que eu lembrava, que eu dizia assim, não é possível Deus não existir e ter tido um grande desapontamento, ter tido todo o movimento do advento, as três mensagens angélicas. Então, isso ficava batendo na minha mente, e isso foi uma das coisas que fez eu acreditar na existência de Deus. Então, se isso, as três mensagens angélicas, me fizeram acreditar na existência de Deus no momento que eu mais duvidei, na verdade, foi o único momento que eu realmente, porque às vezes a gente se pergunta assim, será mesmo que Deus existe? Mas logo passa, né? Eu acho que todo mundo já passou por isso. Mas logo passa. Só que nesse momento que eu passei na minha vida foi de fato uma dúvida cruel de eu não conseguir contar para ninguém e chorar angustiada pedindo a ele que me provasse a existência dele, porque eu sabia lá no fundo que ele existia por causa desse movimento do advento, das três mensagens angélicas e tudo, e ele de fato me provou, e hoje eu tenho uma fé que não se abala mais, porque Deus de fato ali falou comigo. Mas veja, fala sobre o Deus verdadeiro e a sua marca, o seu selo, e a marca da besta. Então, eu acredito que seja por isso, porque hoje também as três mensagens angélicas ela é um convite muito forte a você se aproximar de Deus, e os jovens e os cristãos que estão chegando agora, né, estão acostumados com o evangelho só da prosperidade, que Deus te consola aqui e acolá, e não vai te deixar sofrer, e blá, 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 e não entra, de fato, no que é importante no assunto profético, porque Jesus está voltando e a gente precisa estar acordado para esses assuntos. Obrigado, Evelyn. Exatamente isso. Mais alguém gostaria de falar? Marcos? Patrício? Mais alguém gostaria de falar? Tá, como ninguém se manifestou, vou continuar aqui. É isso mesmo, Evelyn, porque a mensagem, a tríplice mensagem angélica, ela é uma mensagem de paz, de conforto, né, que faz a gente ver que temos um Deus que se preocupa conosco, que criou o céu, a terra e o mar, né? E é um reconhecimento de que Deus existe, né? É um reconhecimento de que eu devo respeitar esse Deus que existe, que haverá um juízo, entendeu? Temer a Deus, né? Ele fala lá a primeira mensagem, convoca para temer a Deus, né? Porque é chegada a hora do seu juízo. Isso nos faz lembrar de Jesus o quê? Entrando no lugar santíssimo. E quando ele entra no lugar santíssimo, ele faz o quê? Além de advogar pelos nossos pecados, ele também entra com a função de juiz, de decisão final, né? Da vida dos seres humanos que habitam sobre a terra. E quando isso acontece, esse primeira mensagem fala assim, ó, temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo.
Então, assim, é urgente que você tema a Deus e dê glória, porque o seu nome pode estar sendo passado em revista lá no céu. É agora que Jesus vai interceder de verdade, vai dar o veredito lá no céu, entendeu? E essa é a sua última oportunidade de você tomar uma decisão na sua vida. E muitas pessoas não fazem ideia disso, entendeu? Da obra que Jesus está fazendo lá no céu. É importante entender o seguinte, gente. Essa obra que Jesus faz lá no céu é tão importante porque ela responde muitas coisas. Por exemplo, quando Jesus veio ao mundo, ele morreu crucificado, ressuscitou, né? E andou entre os seres humanos. E a pergunta que o mundo deveria fazer, inclusive o mundo protestante, é: por que que Jesus teve que ascender aos céus? Por que ele não ficou aqui e estabeleceu o seu reino? É aonde entra a resposta, está no santuário celeste. Porque a obra de Cristo ainda não tinha terminado. Como ovelha de sacrifício, tinha terminado. Como a oferta perfeita, tinha terminado. Mas o seu ministério agora como sacerdote, sumo sacerdote, apenas havia começado. Entendeu? E ele agora precisava terminar essa parte da tarefa. Entendeu? Porque só faz sentido a sua ascensão, a ascensão de Cristo ali, naquele momento da história, quando ele ascende, quando você entende isso. Porque se você não entender isso, não faz sentido Jesus ter ascendido. Se era só ele morrer na cruz, então por que que ele ascendeu ao céu? Por que ele não ficou e estabeleceu o seu reino junto com os cristãos aqui na terra? Entendeu? Só faz sentido a questão dele ter ascendido ao céu quando pensamos na questão do santuário, ele agora assumindo as funções que o sacerdote, o sumo sacerdote tinha que assumir, entendeu? Só faz sentido acender com essa mensagem. Só que aí parece que há um stand-by na maioria do mundo cristão, não se fala mais sobre isso, e as pessoas não entendem. Aí todo mundo se apega àquele texto, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, verdade. Mas o resto do texto diz assim, e não anda segundo a carne, né? E não anda segundo as obras da carne, mas segundo as obras do Espírito. Entendeu? Porque Deus está lá no céu, entendeu? Agora fazendo expiação pelos nossos pecados e também já está agora assumindo também a obra de juiz. E começou agora o juízo investigativo dos mortos, e nós não sabemos que dia ou que hora termina o juízo investigativo dos mortos e começa o juízo investigativo dos vivos. E por isso a mensagem da Tríplice Mensagem Angélica ela é tão importante, porque ela chama o mundo para entender isso, que a qualquer momento essa investigação dos mortos pode terminar e começa dos vivos. E quem está aqui, eles falam assim, temer a Deus e dar-lhe glória, gente. Temer a Deus e dar-lhe glória, você está chegando a hora disso. Só que essa mensagem não termina só por aí, ainda tem mais duas mensagens, e essas duas últimas mensagens são duas mensagens inconvenientes. E se você abrir para falar um pouco sobre elas, você é chamado de intolerante. E no mundo hoje que nós vivemos, onde todo mundo não quer passar a imagem de fundamentalista, nem intolerante, falar sobre estas coisas, ou pregar o que se pede para pregar lá, é talvez criar uma imagem de intolerância. Aí ficam com medo de falar. Só que nós fomos chamados aqui à Terra, não foi para se amoldar aos costumes, aos padrões deste mundo. Somos chamados, assim como o nome dele é aquele, assim, fomos chamados como Jonas para Nínive, a enviar uma mensagem conveniente para aquelas pessoas, entendeu? A falar algo inconveniente, entendeu? Mas falar a verdade que salvaria a vida deles. E essa é a missão dos remanescentes, entendeu? Do povo de Deus. E Deus não vai poupar poder para esse povo poder empregar isso com poder e grande glória. Só que nós estamos o quê? Acomodados, entendeu? Nem nós mesmos entendemos a importância do santuário celestial e da missão e da função de Cristo nesse local. Muitas vezes nos esquecemos dele neste local e o que nós deveríamos estar fazendo agora, né?
e não fazemos a nossa parte, nem conosco, quanto mais com os demais. E nós deveríamos estar agora, realmente, também, não só nos lembrando que também temos que temer a Deus e dar-lhe glória, porque está chegando a hora do seu juízo, do juízo do mundo, do juízo de todos nós, entendeu? E chegará um momento que teremos que denunciar as obras de Babilônia e convocar o povo para sair dela, tá? E nós não queremos fazer isso hoje, onde ninguém é morto por isso, onde ninguém é preso por isso, mas faremos isso em tempos onde você abrir a boca e falar isso, você vai ser morto, onde no tempo que você vai ser preso, quando a porta da graça se fechar, ninguém morre mais, né? Verdade. Mas não vai terminar a perseguição, não, você vai ser perseguido, mesmo assim. Depois da porta da graça, você vai ser porta da graça fechar, você ainda vai ser perseguido, vai sofrer previação, vai sofrer porção de coisa. Então, assim, não tem coragem de falar hoje, no tempo da graça, que você ainda, no máximo que você vai ter é um cancelamento, né? Um cancelamento virtual, ou alguns virando os olhos assim para você. É certo que também a gente tem que saber falar, né? As coisas, falar a verdade, no máximo com jeito para não machucar as pessoas. Também não tem que ser uma coisa que você tem que ficar frisando todo o tempo, né? Você fala, aceitou? Beleza, não aceitou? Beleza também, entendeu? Você não tem que ficar insistindo com as pessoas para também não se tornar aquela pessoa que é, como falar, uma pessoa chata que fica no pé das outras pessoas, entendeu? Mas o importante é que a gente pregue essa mensagem. E agora, nessa última conferência geral, o pastor Ted Hughes frisou muito isso, dessa missão que a igreja, como adventista, tem, de pregar a tríplice mensagem angélica. Ele falou, preguem a tríplice mensagem angélica. Foi muito falado sobre isso. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Bora, gente. Paula Cristina, Patrício, o Marcos. Oh, gente, eu não vi a voz do Marcos aqui ainda. Juliana, Kemuel. Quem mais está aqui com a gente aqui hoje? Ah, o Adson aí, ó, bem quietinho. A Matusalém, gente, também está aqui, ó. Feliz sábado, galerinha. Bora, gente, vocês vão deixar só eu ficar falando aqui, é? Bora lá. Bora, o povo fala alguma coisa. Tá todo mundo bem. Vamos lá. O dia da queda, né? Ô, Cláudia, Pode a Bíblia, ela é bem assim, a gente não compreende muito bem a cronologia dela, né? Porque ela fala que caiu a grande Babilônia, jamais se levantará. Aí vem, quem adorar o Deus verdadeiro vai receber sua marca, né, e tal. Então, aí dá para entender que está falando sobre a Babilônia, né, do catolicismo e tudo, porque não se levantará jamais, que o reino de Deus vai ser Olha, erguido na presta terra. atenção. Mas é isso que eu fico confusa, né, porque ainda a gente ainda vai estar sendo perseguido, mesmo tendo a marca de Deus. Presta atenção. Quando a gente estava estudando lá atrás, quem era essa Babilônia e tal, a gente fez uma breve explicação. A gente vai conseguir essa resposta bem lá em Apocalipse capítulo 17, porque ele faz um contexto onde ele começa a apontar dentro da história quem é essa Babilônia mística. O que a gente deixa claro lá que não é a Babilônia literal, porque na época de João, lá na ilha de Patmos, Babilônia não existia mais. Babilônia é um deserto, até hoje não existe mais. Desde que Babilônia caiu, nunca mais Babilônia se levantou. Conforme Isaías falou, nunca mais ela voltaria a existir, nunca mais existiu mesmo. Então, quando João fala de Babilônia, era um apelido dado a Roma, o Império Romano, né? E aí a gente estudou que lá em Apocalipse fala que ele não era só uma cidade, mas ela também era uma mulher. Uma mulher que, dentro da Bíblia, a gente vê que a mulher é uma representação de igreja. Então, lá em Apocalipse 12, nós temos uma mulher representando a igreja verdadeira. Em Apocalipse 17, nós temos uma mulher representando a igreja falsa, apostatada. Então, o que era, então, Babilônia ali mística? Babilônia, apontada dentro da história, surgiu em Roma, uma igreja que surge dentro de Roma, que perseguiu os santos de Deus, que matou muitos cristãos, né? Mas ela não parou por aí, não. Ainda no decorrer da história,
baseado lá em Apocalipse 13, ela sofreu uma ferida de morte, que a enfraqueceu. Mas logo mais essa ferida de morte é curada, ou seja, ainda à frente nós vemos que essa Babilônia mística, ela ia fazer uma confederação do mal, né? Uma tríplice aliança com alguns poderes muito fortes, primeiro religiosos, e aí a gente falou sobre a união com o espiritismo, com o protestantismo, eles formariam uma trindade do mal, e depois formariam uma confederação com os 10 reinos, que representam os governos globais. E lá em Apocalipse 17, diz que quando eles se juntassem todos, teriam todos uma única forma de pensar. Então, quando chega cá em Apocalipse 17, mostra que essa Babilônia mística, que veio desde o passado, agora ela era uma confederação de poderes civil e religiosos. Ela também agora não era só mais uma religião que dominava, ela era um conjunto de religiões, o que nós chamamos de ecumenismo, né? É uma junção de religiões apostatadas, o espiritismo, o protestantismo apostatado, unificado com o catolicismo. Então, esse grupo, eles vão se unir, se juntar em um, né? E eles serão um grande poder religioso nesta época, né? Entendeu? Eles serão um grande poder religioso. Quem vai encabeçar, não sei se será o próprio Satanás, entendeu? Ou o papado nessa época, não sabemos. Mas sabemos que eles estarão juntos, entendeu? Formarão uma tríplice aliança e terão apoio dos reis, dos governantes da terra, né? E isso formará a Babilônia mística dos últimos dias, entendeu? A gente sabe, dentro de Apocalipse, a gente sabe a origem dela, onde ela nasceu, como se desenvolveu e aonde ela vai chegar, como ela vai ficar. Tá entendendo? Deu para compreender? Sim, Deu mesmo? sim. Não, eu só fico meio confusa com a ordem dos fatores, mas não altera o produto, não. Tá certo. Ainda que em Apocalipse 18 fala o dia da queda, que lá em Apocalipse 18 fala, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou da iniquidade dela. Apocalipse 18, verso 5. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto, a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que ajuda. Você sabe que em profecia, um dia representa o quê? Em profecia? 1000 anos? Não, um dia. Um ano. Um ano, Exato, opa. Marcos. Em profecia, um dia representa um ano. Aí que fala, portanto, num dia virão as suas pragas. Sabe que pragas são essas? Aquelas pragas que vão acontecer depois do fechamento da porta da graça, as 7 pragas. Provavelmente a duração dessas pragas será mais ou menos de um ano, entendeu? A duração que essas pragas terão. Então, esse mais ou menos que o povo de Deus vai estar ali, ó. A gente até falou isso naquele. A gente explicou um pouquinho sobre isso com mais detalhe naquele estudo que a gente fez sobre os 2 decretos, né? As 2 fases do decreto dominical. A gente explicou sobre essa questão aí, como seria, fizemos até uma linha do tempo, né? Mostrando como seria essas fases, né? E a duração que a Bíblia fala do tempo das pragas, né? Durariam. E fizemos ainda uma comparação da época do decreto de Ataxerxes, não, da perseguição do povo de Deus lá na época de Esté, né? Que bate exatamente com o tempo da duração das pragas e quando Deus chega para livrar seu povo, né? Da data e o dia do livramento. A gente fez esse estudo lá naquelas 2 fases do decreto dominical, a gente explica com mais detalhe essa parte aí da duração das pragas, né? A gente faz essa explicação mais detalhada. Portanto, quando ele fala assim, que, portanto, no dia virão as suas pragas, aqui é referente ao derramamento das pragas, e essas pragas durarão mais ou menos durante um ano aqui na Terra caindo. Então, você vê que a gente ainda vai ficar um bom tempinho aqui, né? Passando por momentos difíceis, privações, né? Não vai, não ter, vamos estar
será depois do fechamento da Porta da Graça, já no momento das pragas, nós não temos mais direito a comprar nem vender, a gente está à deriva no meio do mato, ou alguém está preso em algum lugar, né? Então, assim, é nesse período que Deus fala que nossa comida e nossa água não serão certas. Mas quando fala que nossa comida e nossa água serão certas, não pensa que Deus vai trazer um banquete para você, vindo do céu. Não pensa que você vai talvez ter as 3 refeições diárias. Não. Eliel falou que também a gente vai passar necessidades, igual a gente, o povo do deserto, passou. Mas a gente vai ser suprido, mas não vai ser suprido como a gente quer. Entendeu? Vai ser o necessário para nutrir nosso corpo. Vai ser aquilo que é necessário para nutrir nosso corpo e manter a gente de pé. Então, a gente tem que estar preparado para privações. A gente tem que estar preparado para as privações. Isso a gente já tem que começar a pensar assim, né? Como serão essas coisas. Quem vai nos habilitar realmente é a nossa preparação espiritual para com Deus, né? E o Espírito Santo. Pois bem, prosseguindo aqui na leitura, portanto, no dia virão as suas pragas, a morte, o pranto, a fome, será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que julga. Apocalipse 18, verso 8. Então, o dia da queda de Babilônia começa com o derramamento das pragas, tá? Ali, com o derramamento das pragas, os poderes de Babilônia são desmascarados, e aqueles que escolheram estar do lado de Babilônia começam a enxergar que Babilônia não tinha o favor de Deus, porque eles estão passando por todas aquelas coisas. Enquanto o povo de Deus, que está acessível aos olhos dele, não passam fome, não passam sede, e ainda não estão com o corpo cheio de chagas e outras coisas mais não estão acontecendo, né? Então, Deus vai começando, através das pragas, a desmascarar, né, a ordem religiosa, né, que vem em nome do Senhor, né? Satanás vai se personificar na forma de Jesus Cristo, então ele vai dizer que ele é a autoridade máxima. A Bíblia não é mais a autoridade máxima. Eu sou a chave hermenêutica, Jesus Cristo, estou aparecendo para vocês aqui agora. Vocês já perceberam que o pano de fundo já está sendo preparado para isso acontecer? Né? Já existe os enviados de Satanás hoje, usando essa questão, querendo desmoralizar a Bíblia, dizendo não, que Jesus é a chave, Jesus é a chave. Aí aparece Satanás personificado na forma de Jesus, diz, eu sou a chave hermenêutica, a Bíblia agora se tornou obsoleta, vocês têm que ouvir a mim, eu sou a palavra viva. Então, eu estou dizendo para vocês que não precisa guardar mais o sábado, guarda domingo. Entendeu? Aí as pessoas tudo iludido, porque realmente vai ser uma coisa espetaculosa, né? Vai aparecer Jesus Cristo, vai aparecer que é Jesus Cristo mesmo, e muita gente não tinha informação dessa coisa de anticristo nem nada, porque não estudava as escrituras, muito menos as profecias. Então, muita gente vai acreditar, entendeu? Nessa época. Ah, Então, pode falar, Eva. eu não tenho a menor paciência com esse assunto de que Jesus é a chave hermenêutica. Eu digo, meu Deus, me controla para eu não ouvir alguém falando isso na minha frente, para não voar no pescoço da pessoa. Porque, gente, isso não faz o menor sentido, visto que quem é você para dizer que o povo fala porque Jesus faria isso, faria aquilo nessa situação? Quem é você para dizer quem é Jesus, o que Jesus faria? Se a Bíblia que mostra e revela quem é Jesus, e ele fala que as escrituras testificam dele, entendeu? Ele fala, crede nos profetas, na Bíblia, em tudo porque ele está falando, se referindo ao Antigo Testamento e o Novo, que descreve quem é Jesus. Como é que Jesus é a chave hermenêutica se a Bíblia está falando sobre Jesus e está mostrando para a gente quem é Jesus? Como é que eu vou anular a Bíblia e exaltar um Jesus que eu não conheço, que eu não sei de onde surgiu, que a minha ideia mental frágil, né? Muito dá para notar que é frágil, diz quem é esse Jesus, se a Bíblia já descreve quem é Jesus. Então, quem sou eu para dizer, não, porque Jesus é acima do quê? Se o que ele falou está na Bíblia. Se a palavra da Bíblia é, obviamente, a palavra de Deus. Então, é assim, realmente a pessoa para cair nesse engano, porque a Bíblia fala que, se possível, enganaria até os escolhidos, mas esse engano específico é realmente alguém que não lê a Bíblia, que não lê o espírito de profecia, porque como que a pessoa vai acreditar em um Jesus que é contrário à Bíblia? Porque ele viu surgir da onde esse Jesus? Entende?
Não faz nenhum sentido. Obrigado, Evelyn. Matusalém, seja bem-vindo. Quer alguém vai falar aí primeiro? Matusalém, botou a Boa mão. noite, feliz sábado a todos. Pode falar. Esse é um tema que, às vezes, a gente fica, não é descrente nem duvidoso, é porque, assim como a gente sabe de todas as profecias, Satanás também sabe. Ele já sabe que a vida dele tá consumida, ele sabe que a vida dele não tem mais jeito, não tem volta. Às vezes eu fico me perguntando, não é descrença, eu acredito em tudo que eu leio e em tudo que está aqui, mas às vezes eu fico a imaginar, como é que o cara sabe que está derrotado, que não tem jeito, que vai perseguir, que todas as elas perseguiu e foi derrotado, tentou matar, tentou tirar a Bíblia, e quanto mais perseguia, mais a coisa aumentava. E quando chega a era final, e esta era é muito complicado diante de tantas leis, diante de tantas coisas que a gente está vendo, aí de repente ele resolve imitar a Cristo, aparece, vai enganar uma grande multidão, a gente sabe disso, mas vai perder. Aí Exatamente. às vezes, tem horas que eu fico, tem horas, eu não sei se vocês são assim, eu não luto por uma coisa, estou falando de mim agora, eu não luto por uma coisa que eu já sei que vou perder. Eu não sei se vocês são assim. Você já sabe que vai perder. A mesma coisa que você tem um dinheiro, você vai investir no negócio e você sabe que vai tomar prejuízo. Verdade. Ó, Matusalém. Matusalém, deixa eu te falar um negócio. Satanás já sabe que ele vai perder. Mas ele não está lutando mais para ganhar. Ele está lutando para não ver o povo de Deus também vencer. Sabe por quê? Porque ele falou, se eu não posso ganhar, vocês também não vão ganhar. Vocês vão arrastar o máximo que eu puder comigo. E ele sabe que tudo que Jesus fez aqui foi para salvar o povo, a raça humana. Então ele só quer boicotar Deus. Paula? Eu posso. Quem ia falar, pode falar. Deixa a Paula falar, Watson. Depois eu passo para você. Fala, Paula. Então, sobre o que o Matusalém falou, esses dias é que assim, até ia te falar isso, como eu fico no serviço, às vezes eu não posso responder porque eu estou atendendo, viu, Cláudia? Tá bom, tranquilo. Mas assim, que nem agora, esses dias eu estava vendo um vídeo aqui no serviço e o povo está enlouquecido. Por quê? Eles têm as promessas deles, né? Eles acreditam que esse Messias ainda vai vir. E aí eles estão, esses dias eu fiquei horrorizada de ver como eles estão já, assim, ansiosos, porque esse tempo desse profeta deles, desse Messias deles, já é chegado. Então o povo tá essa profecia que o próprio Satanás criou, aí ele inventou, precisa ser cumprida. Então, assim, ele precisa vir também dessa forma, exatamente por tudo que ele inventou, por tudo que ele fez todos acreditarem, né? Então, ele vai ter que... como que eu poderia explicar assim, o que eu entendo? Ele se enrolou nas coisas que ele fez. Ele foi longe demais e agora não dá mais para voltar atrás. Então, o povo crê piamente que ele é o enviado de Deus, assim mesmo, que ele é Deus e acreditam nele, e o povo está esperando ele vir. Então, ele não tem mais como também deixar de vir. Ele precisa vir, porque foi tudo que ele criou e alimentou. Então, é assim, é claro que ele sabe que ele está derrotado, e é claro que é que nem você falou, agora a luta dele é para levar com ele, né? Mas tem essa parte também que ele criou toda essa história desse povo que acredita piamente nele e está esperando por esse Messias aí. Ele vai ter que cumprir, agora ele tem que cumprir as profecias aí mentirosas que ele criou e alimentar esse povo todo. E o povo, Cláudia, esse vídeo que eu vi há um tempo atrás, nosso povo tá assim, em loucura mesmo, esperando esse Messias deles. Então, ele precisa terminar aí o que ele começou, né? Ele Verdade, se enroscou, Paulo. né? Que luz, viu? Brilhante. Quem foi que falou agora, hein? Foi Paula. Ô, Paula, maravilhoso o que você acabou de falar agora. Às vezes a gente tem que comentar para atiçar as coisas, viu? Não é querendo polemizar dentro do grupo, não. Mas, assim, é importante o debate. E essa visão em que você trouxe agora
foi maravilhosa. Que Deus te abençoe. Obrigado, Ai, amém. Amém. obrigado, Paula. Watson, Boa noite a todos e a todas, e um ótimo dia de sábado para aqueles também que estão conosco no grupo. Eu, observando todos os comentários, o que me reporta a esse pequeno, mas importante entendimento? Uma das coisas que nós precisamos compreender, Ellen White, ela ressalta claramente de que Satanás ele tem uma estrutura chamada terreno encantado. O que é o terreno encantado? É tudo aquilo que leva as pessoas a serem levadas a um pensamento ilusionado. Ou seja, eu posso levar as pessoas ao fanatismo, eu posso levar as pessoas ao imaginário, eu posso levar as pessoas à fábula, eu posso levar elas aonde eu quiser levar. Por quê? Porque eu sou o criador desse terreno encantado. Então, Babilônia, a gente sabe que Babilônia é o símbolo da apostasia. A gente percebe que dentro dessa estrutura, Nabucodonosor levanta uma imagem pela qual essa imagem seria o símbolo da ação de adoração. É o símbolo de uma imagem de um homem, pela qual representa o homem é o ato da criação, né? O homem foi criado. Satanás, ou seja, Lúcifer, também foi criado. Então, é um símbolo de um ser que puxa para si a vontade e o desejo de ser venerado, de ser adorado. Então, ele tem toda a estrutura, toda a sua artimanha, para levar as pessoas a se curvarem diante de toda essa situação. Então, Cláudia, inicialmente, aí ela fez uma narrativa que foi espetacular. Ou seja, levar as pessoas a serem conduzidas ao erro vamos dizer assim, a maior cartada que Satanás tem. Só que poucas pessoas vão compreender que tudo isso que está sendo apresentado é um engano, porque a coisa é feita com tanta forma sólida do engano que as pessoas estão sendo iludidas, as pessoas estão sendo atreladas, as pessoas estão sendo presas a um pensamento completamente fora da ação divina. Com relação a ele se prefigurar como Cristo, isso está relatado na Bíblia. Ele vai realmente prefigurar a imagem de Jesus no sentido de trazer as coisas, as pessoas, de um jeito que as pessoas vão ser tão iludidas que vão realmente acreditarem. Só que aí existem os textos sinais do Apocalipse, e quando eles percebem que foram enganados, então eles vão dizer assim, cai sobre nós os rochedos, porque eles entenderam que tudo aquilo ali foi, é como se você acreditasse em mula sem cabeça, é como se você acreditasse no Saci Pererê. Então, as pessoas elas estão sendo conduzidas ao erro e elas não vão perceber, nesse momento, de maneira muito clara, que elas estão no erro, certo? Com relação ao investimento, acho que foi Matusalém que ele falou, e eu achei bastante positiva, mas assim, quando a pessoa investe em alguma coisa, ela quer ter o retorno. E o que Satanás está fazendo agora é o maior investimento para ele. Quanto mais destruir pessoas, melhor é o investimento dele. É o engano, a mentira, né? As falácias falsas. Então, o objetivo de Satanás, por isso que a meditação de hoje, a lição de hoje, está falando sobre um dia da queda. O dia da queda é o dia que vai realmente fazer com que todas as pessoas pare para pensar e diz, nossa, quanto tempo eu vivi no erro, entende? Então, esse ponto do investimento dele é um ponto muito forte, e Ellen White já deixa bem claro que Satanás tem um terreno muito encantado e que vai levar muitas pessoas ao erro, ao engano, à destruição, e, enfim, a ser desmascarado completamente o homem do pecado, o filho da perdição. amém.
Obrigada, Watson, Watson. Você também. Cláudia, me permita só fazer Pode uma falar, adendo pode em falar. cima do comentário do Watson. Parece, Watson, que eu não estou dizendo que eu estou dizendo o que parece. Parece como se ele tivesse uma esperança de vencer. Não estou dizendo que vai vencer, que nós sabemos que não vai. É como se ele acreditasse numa possibilidade de uma vitória. É mais ou menos assim que eu penso. Por exemplo, como ele sabe que ele já está perdido, que a Bíblia fala que o dia do juízo foi reservado para Satanás e seus anjos. Não foi reservado para os seres humanos, foi reservado para Satanás e seus anjos. Mas Jesus veio morrer pelos seres humanos. Ou seja, ele precisa trabalhar, ele falou, não tenho mais como me salvar, nem estamos perdidos. Mas eu ainda posso frustrar os planos de Deus, de salvar a raça humana. Então, o objetivo dele é fazer, tipo assim, o objetivo dele realmente é fazer todo mundo se perder, né? Mas talvez ele saiba que ele não vai conseguir fazer todo mundo se perder, mas o máximo de pessoas que ele puder levar com ele acha que ele pode, de alguma maneira, talvez, mudar o cursor da decisão de Deus por misericórdia à raça humana, né? Ou então, simplesmente só frustrar mesmo Deus e tocar na ferida de Deus, que é não conseguir salvar a raça humana. Não Bem sabemos... claro. Pode falar, Paula. Na verdade, ele descobriu que ele não tem mais volta para ele descobriu assim, quando Jesus revela ali o plano da redenção, né? Porque ninguém sabia disso, que Jesus viria morrer, ele não sabia disso. Então, a luta dele para tentar reverter talvez essa situação foi até a morte de Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, ali ele sabe que o fim dele foi ali. Já perdeu, já acabou. Ali ele perdeu, ali ele já sabe que ali o Jesus que ele conheceu, tudo, ali tem o reconhecimento do sangue do Deus por nós. Então ele sabe que não tem mais o que fazer, não tem volta, eles sabem disso, que não tem volta, eles sabem que eles já perderam a batalha, e eles sabem que tudo vai se cumprir. E é isso, assim, ali na cruz foi o desfecho final dali dele, ele sabe que dali não tem mais volta mesmo, não tem o que ele possa fazer. Agora a grande conquista dele é que nem você falou, é para levar o quanto ele conseguir com ele. Exatamente. Eu posso falar? Para frustrar Deus, né? No plano dele. Pode falar, Evelyn. Desculpa, eu concordo plenamente com o que a Paula falou, achei incrível a fala dela. Na verdade, eu nunca tinha nem refletido sobre, né, que Satanás ele já conseguiu enganar tantas pessoas e prometeu tantas coisas que ele tem que cumprir. Mas também tem uma parte, eu assisti quando eu era bem novinha, não sei se quantos aqui já assistiram aqueles DVD da Eventos Finais com um homem careca dos Estados Unidos, alguém lembra dele? Ah, sei quem é. Isso, ele Doug fala Batello. muito. Eu não sei nem o nome, mas eu lembro que eu Doug era muito Batello. novinha. Oi? Doug Batello. Ah, pronto. E aí eu assisti, eu fiquei encantada. E uma coisa que eu gravei na memória foi que ele falou assim, Satanás, ele já sabe que está perdido, e não adianta o que ele faça, ele sabe que ele não vai vencer, mas ele basicamente precisa, né, como Paula falou, já cumprir, porque além de, quando ele conseguir vir aqui como Jesus, ele vai conseguir finalmente ter o poder que ele sempre quis, né, de estar conquistando essas ela enganando, mas o maior objetivo dele também é, desculpa a expressão, tirar o dele da reta, porque ele sabe que todas as pessoas que, foi assim que eu aprendi no Eventos Finais, todas as pessoas que forem salvas, a Terra ela vai passar por um processo de restauração ali, de purificação. Então, ela vai basicamente virar uma bola de fogo e vai queimar para purificar todos os pecados. E as pessoas que forem salvas, alguém tem que pagar os pecados dela, né? Porque, obviamente, quem foi o culpado foi Satanás. Então, ele vai queimar por todas essas pessoas. E quanto mais pessoas se perderem, menos tempo ele vai queimar. Porque as pessoas vão queimar um tempo específico até a purificação, que não vai ser fogo eterno. Eu não faço a mínima ideia de quanto tempo vai ser, se vai ser horas, minutos, eu não faço a mínima ideia. Mas, basicamente, eu aprendi assim que a pessoa vai queimar um tempo específico e vai deixar de existir, né? Para sempre. Só que Satanás e seus anjos vão queimar muito mais tempo. Principalmente Satanás, que vai ser o último
né, ali a parar de queimar. E quanto mais pessoas salvas, mais tempo ele queima, porque ele vai queimar os pecados dessa pessoa. E caso a pessoa se perca, ela mesma queima os seus próprios pecados. Então, ele basicamente quer amenizar o sofrimento dele, porque ele já sabe que vai estar perdido. E também tem uma coisa a se considerar. Eu não sei quantos aqui já assistiram uma série, algo que tem um psicopata, que ele já perdeu tudo que ele tinha para conquistar, e ele lutou ali, né? Eu estava assistindo um dia desses uma série até coreana, que o homem era psicopata, e ele comandava o exército comunista, mas ele foi vendo todas as coisas acontecendo contra ele, as provas de que ele não prestava, mas no final ele queria matar todo mundo, ele queria lutar até o fim por ódio, e porque ele só queria poder, não queria nem mais dinheiro, ele queria poder, até o último segundo de vida dele, ele queria destruir vidas, porque ele tinha muito ódio, e assim, é uma malignidade mesmo. Então, eu ali vi Satanás todinho, porque mesmo que ele já está perdido, ele quer o último segundo, como você falou, Cláudia, destruir, né, o ser humano, que é a imagem de Deus, que ele odeia Deus, e também amenizar o sofrimento dele, e como Paula falou, né, se amostrar enquanto ele puder aí cumprir as promessas falsas que ele fez. Obrigado, Evelyn. Tem o WhatsApp aqui, né? É eu agora. Fala. Eu queria, na verdade, só fazer a entender da seguinte forma, pessoal. Olha só. Satanás, quando ele teve o conflito no céu, ele sabia e que não tinha condições de medir forças para com Deus. Tá? A derrota de Satanás, ela é desencadeada lá no céu, quando a Bíblia deixa bem claro que Miguel e os seus anjos venceram. Então, essa palavra vencer significa uma vitória sustentável, não uma vitória parcial, mas é uma vitória já sustentável. Porém, Deus precisava mostrar para os demais anjos e para todo o universo a personalidade e o caráter de Lúcifer quando ele foi expulso, e Deus até mostra para todo o universo, inclusive é uma demonstração da existência da fé por meio da resistência no caso de Jó, quando Deus disse assim: observastes o meu filho Jó, o meu servo. Então, Deus, ele não precisa provar para Satanás o seu poder superior e inabalável, certo? Porque Deus, ele é inabalável. Então, o que a gente precisa compreender é o problema de Satanás agora se tornou diretamente um problema racional da humanidade. Ou seja, existe um conflito entre a decisão e a indecisão. Se eu, por exemplo, decido estar do lado de Cristo, a vida de quem decide estar do lado de Cristo será perturbada, será perseguida, será levada até a morte, se necessário for, porque essa é a projeção. Vamos lá. Para onde foi João, o discípulo amado de Jesus? Para a ilha de Patmos. Mas antes de ir para a ilha de Patmos, para onde ele foi? Ele foi levado a um caldeirão de azeite. Qual era o objetivo? Matar aquele a quem amava Jesus demais. Então, quanto mais a gente ama a Jesus, mais nós somos odiados por Satanás. Então, o desfecho aqui é o ódio diretamente para quem ama aquele que o venceu, porque ele já sabe que ele não pode medir forças, né, com a Trindade, porque ele já perdeu no céu e a derrota dele foi lá no céu, mas aí agora ele desce com força total para destruir a criação daquele que ele não consegue vencer, mas ele tenta destruir aqueles que dependem dessa força, né, de Cristo Jesus para superar e vencer. Então, essa batalha ela passa a ser diretamente, a gente sabe que é uma demonstração de medir força, mas essa força ela não tem condições de ser superior às forças divinas. Então, ele atinge diretamente quem ama Jesus. Então, todos os discípulos, todas as pessoas que decidiram amar Jesus é perseguido. Um exemplo disso está Paulo, né? Que foi várias vezes perseguido,
com naufrágios, com chibatadas, com tudo, e Paulo resistiu, porque o diabo, na verdade, ele fica irado contra pessoas que estão do lado de Jesus, porque quanto mais do lado de Jesus, mais o caráter de Satanás é desvendado para todo o universo. Amém. Obrigada, Watson. E a síntese disso tudo está lá em Apocalipse capítulo 12, quando ele faz um breve resumo de como foi a perseguição do dragão. Primeiro o dragão persegue a mulher que está grávida, depois persegue o filho, e quando ele não pode alcançar o filho, porque o filho foi arrebatado para o céu, ele falou assim, a Bíblia fala que ele dirige agora o seu olhar para o remanescente, que foi perseguir o remanescente, que são os que guardam o mandamento de Deus, têm a fé de Jesus. Então, é isso que a gente acabou de falar aqui, em poucas palavras, que como Satanás já sabe que perdeu, né? Quando Jesus morreu na cruz, ele perdeu, foi tirado da autoridade dele, que a Bíblia fala lá em Apocalipse 12, que ele era o nosso acusador, que ficava lá acusando a gente de dia e de noite lá no céu, aí, porque ele se apresentava como príncipe desse mundo. Quando Jesus morreu, Jesus assumiu esse lugar, ele assumiu como representante da humanidade. Então, ele foi expulso do céu, ele não podia mais estar lá acusando agora. Ele não era mais representante da raça humana. Jesus assumiu-se como representante. E aí desceu com grande ira para a terra e foi agora perseguir a semente, o povo de Deus, o remanescente de Deus. E é isso, essa é a síntese do que a gente está falando aqui agora. Qual o motivo? Ele já sabe que já perdeu, não tem mais o que fazer. Mas agora, o ódio dele, ele não pode atingir Deus, não pode atingir Jesus, então ele falou assim, a única coisa que me resta aqui, que sobrou para mim atingir, é o povo de Deus. Eles estão aqui, acessíveis a mim, e eu vou destruí-los, entendeu? Então, ele trabalha arduamente, de dia e de noite, para destruir eu e você, e todos aqueles que nós amamos, para que nenhum de nós possa se salvar. E ele não vai medir esforços. A Bíblia fala que diz que ele desceu com grande ira, ele está toda revolta, com todo o ódio dentro de si, ele agora direcionou todo para a raça humana, entendeu? E ele está vindo com tudo que ele tem, com toda a disfarçatez, com toda a dissimulação que ele tiver, o ódio dele só não faz mais, porque diz a palavra que Deus está contendo os 4 cantos da terra. Mas quando o Espírito Santo for retirado do planeta Terra, aí sim vocês vão ver o que é as obras satânicas, do que eles são capazes quando não tem mais nada que os segure, entendeu? Então, no final dos tempos, e aí a Bíblia chama isso do tempo da grande angústia, nós vamos ver o que o mundo seria quando Deus não está no controle, quando Deus não está segurando os 4 cantos da terra, né? Mas o povo de Deus será protegido nesse momento, porque a porta da graça já se fechou e Deus estará ali com o seu povo. Mas vamos continuar aqui em Apocalipse capítulo 18, que a gente precisa terminar esse capítulo ainda hoje, né? A leitura diz assim, ó, efeitos das pragas sobre Babilônia. Apocalipse 18 continua explicando mais detalhadamente os efeitos das pragas sobre Babilônia mística. Esse capítulo como que é uma lamentação pela ruína da grande cidade de Babilônia. Durante a 7ª praga, os lamentos mostram a aliança corrupta de forças políticas e econômicas com a religião apostatada. O símbolo é extraído em Isaías, você pode ler lá, Isaías, Jeremias, Ezequiel. A lamentação sobre a destruição de Babilônia se divide em 3 partes. A primeira, o lamento dos reis da terra. Esses reis ricos que se juntaram a ela, né? Eles vão lamentar. O lamento dos mercadores, ou seja, a forma de negociação, se uniram também a ela, né? Formaram uma forma de governo mundial, né? Uma nova economia, né? Um tipo de uma nova economia, onde esse sistema religioso estava acima, né? Estava direcionando esse sistema econômico, e esses mercadores que negociavam com ela também perderam suas forças econômicas, né? E também lamentarão. Os lamentos dos capitães dos navios, que também mantiveram relações comerciais com ela. Então, mostra essas 3 lamentações, né? Que mostram que, politicamente, né? O capital, tudo estava envolvido com esse sistema religioso, né? O desfecho simbólico se dá quando João vê um anjo forte lançar para dentro do mar uma grande pedra de moinho, dizendo, assim, com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade que nunca jamais será achada. Aos moldes da antiga Babilônia, né? A Babilônia literal,
A Babilônia mística também vai desaparecer do planeta Terra. A Babilônia mística também será destruída. Aqui, ainda na notinha, diz o seguinte: a queda da antiga Babilônia representou para os judeus, lá na época, sua libertação do cativeiro babilônico e posterior retorno para Jerusalém. Da mesma forma, a queda da moderna Babilônia espiritual anuncia a iminente libertação da Igreja de Cristo para Jerusalém celestial. Vamos lembrar que a queda de Babilônia será no período das 7 pragas. Então, a gente já sabe que será um momento e que está muito, muito próximo da volta de Jesus, né? Vimos também que há uma profecia que mostra que essas pragas durarão mais ou menos um ano, né? Será um período de um ano. A semelhança do passado, o último remanescente de Deus deve ser liberto de Babilônia para não partilhar com ela da sua queda final e inevitável. Por isso, o mesmo senso de urgência que impele o primeiro anjo em sua obra mundial, anima o segundo em seu anúncio contundente. Pois a proclamação do Evangelho Eterno deve também incluir a exposição dos poderes que se expõem a ele, de modo que todos possam fazer suas escolhas, entendeu? A tríplice mensagem não deve ser dada repartidamente, ou só a primeira mensagem, só falar sobre o juízo de Deus lá no céu, no santuário. Não, ela deve vir acompanhada da segunda mensagem depois da terceira mensagem, né? As pessoas precisam saber o que está acontecendo, né? O que é o sistema apostatado, que o sistema apostatado prega, né? E que elas devem dar glória a Deus, que elas devem temer a Deus, porque o juízo de Deus está chegando. E Deus espera que, uma vez revelado o verdadeiro rosto de Babilônia mística, almas sinceras escolhem diligentemente separar-se dela e unir-se a Cristo e a sua igreja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Babilônia é uma ideologia do mal, o ponto de encontro dos falsos deuses, o parque de diversão dos anjos das trevas, o bordel dos idólatras, o espaço em que os poderes do mal, entre bebidas intoxicantes, tramam a destruição dos servos de Deus. Mais do que o caos religioso, é a globalização do mal. Vocês entenderam o que é a Babilônia? A Babilônia é a globalização do mal. Nesse período da história que nós estamos falando aqui, que ainda vai acontecer, o mundo inteiro estará envolvido nisso. Não será só uma questão religiosa, será também uma questão política, governamental. O mundo todo estará unido nisso, juntarão-se força, e a Bíblia fala lá em Apocalipse 17, e terão todos eles um só pensamento. Entendeu? E terão todos eles um só pensamento. E nesse momento aqui em Apocalipse 18 vem descrevendo como será a queda. Apocalipse 18 foi escrito no momento histórico aqui, que está para acontecer, no momento das 7 pragas. Quando você ali, ó, um momento antes das 7 pragas, porque você vê o alto clamor, e o resultado daqueles que não atenderam o alto clamor, vem seguido das pragas, e o que acontece com Babilônia quando essas pragas começam a cair. É isso que está acontecendo em Apocalipse 18. Vocês conseguem compreender isso quando lê Apocalipse capítulo 18? Fiz uma pergunta, ver se todo mundo consegue entender aqui. Pode responder, gente. Vocês conseguem entender que isso que está acontecendo, o momento que está acontecendo aqui em Apocalipse 18? Patrícia? Eu sim. Eu sim. Hã? Eu sim. Então, que bom, né? Você quer falar alguma coisa, Watson? Não, é isso que eu só queria acrescentar esse ponto de vista que você detalhou com relação à liberdade e à escravidão, né? Existe muitas pessoas, existe 2 tipos de liberdade e 2 tipos de escravidão, né? A liberdade do ato da consciência, né? Você estar livre de um peso de consciência daquilo que você estava fazendo, certo? E que você tinha consciência de que era errado. E existe também o ato de liberdade sobre o direito de você escolher. A sua liberdade é o que está lá no livro do Apocalipse 13, né? A imposição
entre ser imposto a você cumprir uma coisa que você não quer, mas que você será obrigado. Isso é um ato de escravidão por consciência também. Você tem uma liberdade de consciência, de escolher, decidir, e o outro por uma necessidade de escravidão da consciência, porque você só vai poder comprar ou vender. Então, existe essa questão. E se eu não fizer isso, minha família vai morrer de fome? Como é que vai ficar a situação da minha família em si? Só poderá comprar ou vender. Aqui é uma colocação a nível de sustentabilidade. E aí você entrou num parâmetro muito importante, que a junção da religião junto com a junção política. Essas duas vão ter forças de lei para impor determinada situação. A religião diz, olha, todas essas coisas estão acontecendo, né, por causa de Deus está pesando a mão. Ora, Deus, na verdade, está mostrando para as pessoas que o que eles tinham escolhido era o errado. Só que haverá uma falsa acusação dizendo, é por causa de tal pessoas. Então, esse decreto, então vamos fazer um decreto que, a partir de agora, quem não tiver essa marca na mão e na sua consciência, não vai poder nem comprar e nem vender. Olha aí, então, aí desencadeia justamente uma ordem mundial, uma constituição única e mundial para a imposição sobre a liberdade. Você é livre do cativeiro e volta a ser preso novamente ao cativeiro. E é por isso que aí você trouxe um tema muito sábio, nesse sentido, o dia da queda. Vai chegar o momento que tudo isso aí vai ser desmascarado, haverá uma queda e uma decepção por muitas pessoas, e eles então dirão, cai sobre nós, né, os rochedos, porque quem pode, na verdade, suster o dia da vida, né, desse cordeiro. Verdade. Então, é isso que é interessante, essa conotação. Verdade. E por falar no dia da queda, a gente tem aqui, não sei se vocês estão vendo aí no slide, uma ilustração mostrando a velha Babilônia antiga, literal, o reino de Babilônia, né? E esse episódio que está aqui na imagem é mostrando quando o rei Ciro, né, conseguiu invadir Babilônia, estava tendo uma grande festa, você já conhece, está lá quem quer conhecer essa história, vê lá Daniel capítulo 5, né, quando o rei Belsazar estava fazendo uma festa, usando os utensílios de Deus, na festa, profanando os utensílios, e uma mão do céu desceu e escreveu na parede, né, algumas palavras, né, e aí o rei ficou desesperado quando viu aquilo. E, resumindo, chamaram Daniel, e Daniel explicou o significado, né, daquelas palavras que dava o veredito de Babilônia, falou assim, que Babilônia pesada foi na balança, né, e o seu reino lhe foi tomado e foi passado para outro. E naquele mesmo momento que estava acontecendo aquela festa, e que Daniel estava falando isso, Ciro estava do lado de fora com as tropas, secaram os rios e conseguiram invadir Babilônia através dessa brecha do rio, e tomaram Babilônia sem nenhum esforço, não tinha soldados para combater, conseguiram tomar Babilônia, e naquele mesmo dia caiu Babilônia, e Babilônia foi tomada pelo rei Ciro. Diz que muitos povos que moravam dentro de Babilônia ficaram muito felizes quando Ciro tomou Babilônia, por incrível que pareça, porque o reinado desses reis era muito déspotas, né? E o povo não via a hora desses reis caírem. Então, eles ficaram muito felizes quando Ciro entrou. Ciro é uma tipificação, é uma tipologia de Jesus Cristo. Então, quando em Apocalipse faz uma referência da queda de Babilônia, entendeu? Ela está apontando para a gente lembrar como foi a queda de Babilônia. Com a chegada de Ciro, Babilônia cai, a queda de Babilônia. Então, na Babilônia mística também vai ser num período da história que ela vai cair quando Jesus estiver prestes de vir. E Jesus vai desfacelar com todo esse sistema religioso apostatado, vai botar um fim a todo esse sistema religioso apostatado. O secar das águas começa quando Deus começa a tirar todo o poder que eles tinham. E qual era o poder? A Bíblia fala lá que todos os monstros, né, as bestas, elas surgiam dos mar. E a Bíblia também explica que o mar representa povos, nações e multidões, né?
Então, quando fala que vai secar o rio, aqui a água secar a influência que eles tinham diante dos povos, das nações, e a gente já viu isso lá em Apocalipse 18, lá falando que quando caíssem as pragas, né, seria uma forma de já começar a desmascarar o sistema babilônico, místico, né, das pessoas começarem a enxergar que eles não eram aquela coisa, aqueles bambambam todo que ficavam falando e que eles foram enganados. Então, isso vai fazendo com que os reis da terra e todos vão lamentar e vão se afastar de Babilônia. Já começa a queda dela aí. E finaliza com a chegada de Jesus, que Ciro tipifica Jesus, e a chegada de Jesus que representando Ciro, entendeu? E assim Babilônia finalmente é destruída, entendeu? E o reino de Jesus, Ciro, é estabelecido. E aí termina os capítulos 18 de Apocalipse com as seguintes chamadas, né? 18, 21 diante, diz assim: um forte anjo levantou uma pedra, qual um grande mó, e lançou ao mar, dizendo: igual ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade nunca mais será achada. Em ti não se ouvirá mais o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas, dos trompeiros, e nenhum artífice de arte algum se achará mais em ti. Em ti não mais ouvirá os brilhos de mó. A luz candeia não mais brilhará em ti. A voz de noivo e noiva não mais se ouvirá, porque os teus mercadores eram grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas e o sangue dos santos e todos que foram mortos na terra. Aqui é dado em Apocalipse 18 a destruição final da Babilônia mística. Significa o fim de todo esse sistema. E aqui também chegamos nós ao final do estudo de Apocalipse capítulo 18. Antes da gente encerrar, eu gostaria de perguntar se tem mais alguém que tem alguma pergunta a fazer, né? Se você compreendeu o estudo de Apocalipse 18, tá? Se teve alguma dificuldade, se não teve, a gente pode estar terminando aqui agora. Posso pedir mais alguém que queira fazer uma consideração final e a gente pode fazer a oração. Tem alguém que gostaria de falar alguma coisa? Patrício, Watson, só queria acrescentar as minhas últimas colocações aí, é fazer entender a todos que nos acompanham a decisão, a escolha do lado em que você vai se posicionar, ela dirá tudo aquilo que você precisa como amplo da sua autodefesa, a decisão, né? Então, assim, nós não podemos, não devemos e somos aconselhados a não nos descuidar, porque Satanás, ele é muito astuto, ele trabalha com um processo de generosidade, se possível, para atrair as pessoas a ele. Eu não vou mencionar aqui, mas existe uma instituição que, diante do ato da própria ação constitucional, ela não é considerada como uma religião, mas diante da sociedade, né, vista pela sociedade, ela tem uma aparência de religião, né? E ela trabalha de uma maneira muito, muito misteriosa, ajudando as pessoas, acolhendo as pessoas, tendo cuidado com a pessoa, as pessoas sendo generosa com as pessoas. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, porque o diabo, nesses últimos dias, ele vai ser generoso pensando em atrair a quantidade de pessoas suficiente para depois ele dar a última cartada. Quando as pessoas se sentirem presas a essa situação, elas vão se sentir completamente algemadas, sem poderem sair das decisões que elas deveriam ter tomado antes. Então, só para me resumir a minha fala, não se pode brincar com o terreno encantado. É uma ida que custa a vida e para sair de lá é muito perigoso. Foi uma luta constante, foi muita batalha para o povo, né, digamos assim, os judeus retornarem ao Templo de Jerusalém, que foi reconstruído, para eles voltarem a adorar a Deus, porque eles ficaram cativos desde a época de Nabucodonosor até a permissão
né, do rei Artaxerxes em permitir a reconstrução de Jerusalém. Então, tem coisas que é importante a gente repensar, analisar e nunca brincar com o mal. Obrigado, Adson. Aqui a gente finaliza o nosso estudo, terminamos o Apocalipse 18, né, que fala sobre a queda de Babilônia. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco. Agora a gente vai fazer uma oração, tá, para terminar o nosso estudo de hoje. Aí eu peço a vocês que, quando terminar a oração, vocês não vão embora, vamos fazer um print, tá? Para todo mundo sair na fotinha de hoje. Vou pedir a ele, que está aqui visitando a gente hoje, o Marcos, para poder fazer a oração final. Você pode fazer para a gente, Marcos, por favor? Claro, pareci só no final, você viu? Mas tô aqui. Bom, vamos lá. Pode fazer a oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esse dia de sábado que o Senhor está nos concedendo. Agradecemos ao Senhor por tua palavra que nos orienta, nos adverte, nos aconselha. E obrigado pelo estudo de hoje. Obrigado por tua palavra que nos ilumina, que abre os nossos olhos, nossa visão espiritual para entendermos o momento que estamos vivendo e aquilo que há de acontecer também, Pai, dentro em breve, antes da tua breve volta. O Senhor continua abençoando a Cláudia aqui, que está à frente desse estudo, conduzindo ela, abençoando ela, a sua casa e cada um que está participando aqui, que juntos nós possamos continuar crescendo na tua graça, no conhecimento do Senhor Jesus, da palavra, para que possamos ter a nossa fé fortalecida e vivificada, Pai, para estarmos prontos a cada dia para receber o Senhor quando o Senhor voltar. Nós almejamos esse dia e queremos estar prontos, juntamente com nossa família, com os nossos irmãos e amigos. Nos dê força, vigor e alegria para permanecermos firmes até que o Senhor volte. Essas bênçãos eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora, pessoal, vamos abrir a câmerazinha para a gente poder